Olá, hoje vamos dar início a mais uma aulinha do Grupo Saber Mais e hoje nós vamos usar o modelador da Drisol mais uma vez comigo, aprendendo a fazer uma peça em biscuit. Hoje eu vou estar ensinando essa galinha pintadinha, tá? Ó, que a gente pode usar como lembrancinha de aniversário. Aqui eu usei decorando uma caixinha de acrílico, mas vocês podem optar como chaveiro, como imã de geladeira, tá? Colando no tubete, vai da criatividade de cada um, tá? Para essa peça, eu vou estar usando o modelador Mirim do kit super universal do Fofinhos, tá? Ele é composto de 6 modeladores. Eu vou estar usando o Mirim, que é o menorzinho, mas vocês podem estar usando também os outros tamanhos para estar fazendo, tá? Então, vamos dar início, lembrando a praticidade dos modeladores da Drisol, tá? Vamos dar início à nossa galinha pintadinha. Primeiro, eu vou usar o plástico filme. Vou cortar um pedaço. Deixa eu tirar aqui. Tá retirando um pedaço do plástico filme, só pra tá encapando o nosso modelador pra não grudar a massa de biscuit. Cortei, vou vir aqui e embrulhar o modelador com o plástico filme, tá? Vou usar a tinta não, a massa azul da cor da galinha pintadinha, tá? Um azul bem escuro. Vou sovando ela pra ficar bem uniforme. Ó, sovo bem pra não ficar manchado e ficar bem macio. Aqui. Vou tirar um pedaço. Deixa eu ver mais ou menos quanto que eu vou usar. Vou usar um pouquinho mais, só pra eu ter uma base de quanto que vai aqui de massinha. Acho que assim tá bom. Primeiro deixa eu modelar, ó. Fiz a bolinha, sovei bem. Faço tipo uma coxinha, só pra tá facilitando. E vou encaixar. Ó, encaixei ali, vou apertar bem e vou tirar esse excesso. Ó, tirei o excesso, vou acertando aqui e vou alisando. Ó, aqui. Agora, vou tirar o plástico filme do modelador, ó, tirei e vou retirar da massa do biscuit, ó. Retirei, separo o modelador e vou acertando essas rebarbinhas que ficam no canto, ó, tá? A basezinha da nossa galinha pintadinha já tá pronta. Ela vai pesar, quer ver, eu usei pro corpinho 11 gramas, 12 gramas de massa, tá? Ó, o corpinho tá pronto. Vou fazer a asinha. Deixa eu ver quanto que vai pra asinha, ó. Peguei um pedacinho da massa azul, continuo com a massa azul. Vou fazer uma coxinha, ó. Fiz uma coxinha, tá? Achato ela e vou dar o formato da asinha da galinha. Ó, aqui, venho com a estequinha de gravata e faço 2 marcações, tá? Pra asinha. Essa daqui tá pesando 7 gramas, tá? Vou fazer a outra. Aqui, mesmo procedimento. Venho, faço a bolinha, uma coxinha e achato, ó, tá? Ficou assim. Venho com a estequinha gravata e vou fazer a marcação da asinha, tá? Como a minha massa ainda tá úmida, eu não uso nada pra colar, mas vocês podem usar cola branca ou água. Venho aqui e encaixo a asinha. Nessa marcação que tem da divisão da cabecinha pro corpinho, eu encaixo a asinha, ó, tá? Asinha encaixada. A gente vem com o marcadorzinho de boca, o menor que tem, e vamos fazer
a marcação aqui onde vão as pintinhas, ó, tá? Abaixo da linha do pescocinho dela. Vou continuar com a massa azul. E vou fazer uma bolinha pequenininha, ó. Faço uma bolinha, achato ela, uma coxinha bem alongada, ó, pra fazer uma parte da crista, tá? Fiz um, ó. Fiz um. Eu vou vir com a massa de biscuit vermelha. E vou fazer mais 2 vezes esse mesmo procedimento. Ó, vou deixar o EVA aqui de baixo só pra não colar, tá? Ó, coxinha alongada, fiz um. E vou fazer outro, ó, bolinha. Ó, coxinha alongada. E vou fazer uma pro papo, ó. São uma azul pra crista e 2 vermelhas pra crista. E uma vermelhinha pro papo da galinha, tá? Do papo é um pouquinho menor, ó. Faço a bolinha e a coxinha alongada, tá? Aí ficou assim, ó. 3 vermelhas e uma azul. Uma azul pra crista e 2 também pra crista vermelha, ó. Vou encaixar uma sobre a outra, ó. A azul por cima, tá? A vermelhinha do papo, eu vou vir aqui, ó, entre essas 2 marcações que a gente fez na barriguinha da galinha e vou encaixar, tá? Vou vir agora com a massa de biscuit laranja pra fazer o biquinho, ó. Sovo. A gente sempre tem que dar uma amaciadinha na massa de biscuit antes de começar a trabalhar com ela, ó. Amassei, venho aqui, ui, ó, deixa eu ver quanto tá pesando essa minha aqui, ó, faço a bolinha, deixa eu sovar mais um pouquinho, ó, faço a bolinha, fiz uma bolinha, um quibezinho, ó, um quibe, ó, fazer um quibe, fiz um quibe, a parte do meio vai ficar bem gordinha, tá, ó. Parte do meio gordinha, a gente dá uma leve marcadinha aqui, ó, pra fazer o bico, ó. Esse vai dar o formato do biquinho, tá? Venho com uma outra estequinha, com essa ponta aqui, ó, tá? Tipo uma espátula. Vou encaixar aqui no corpinho, ó, tá? Lembrando de dar uma afinada no biquinho pra dar o formato, tá? E venho com essa estequinha e vou marcar o meio do bico, a boquinha da galinha, tá? Venho com a esteca com o boleadorzinho, ó, e faço uma marcação aqui assim, tá? Dou uma levantadinha no bico, na parte de cima, tá? Ficou assim. Agora, vou ver com a massa de biscuit branca, pra gente fazer os olhinhos. 2 bolinhas, ó, uma maiorzinha e outra um pouquinho menor, pra ficar com um olhinho maior que o outro, tá? Meio irregular o olhinho, ó. Vou pegar a nossa galinha, vou centralizar mais ou menos na direção dos olhos, ó, aqui e aqui, tá? Venho com aquela estequinha novamente com o boleadorzinho na ponta e vou apertar, tá? A crista, a gente vai colar aqui por cima, ó, colamos, tá? A nossa galinha já criou o formato, ó, a que eu fiz anteriormente, ó, já tá toda reduzida, já tá mais escura, tá? Que ela escurece a massa de biscuit até 3 tons, e ela reduz uns 30% também. Tá? Pode ver a diferença do tamanho, eu usei o mesmo modelador, mas a diferença de tamanho é grande, ó, da que eu fiz hoje, agora, e a que eu fiz antes, tá? Ó, aqui, vou pegar a tinta preta, deixa eu ver se eu achei a tinta preta, e vou fazer os olhinhos, aqui, peguei a tinta preta, vou vir com pinta-bolinhas, ou com o pincelzinho, que vocês estiverem acostumados, ó.
E aonde eu fiz aquela marcaçãozinha dentro dos olhos com o boleador, eu vou fazer a marcação dos olhinhos da galinha. Ó, tá? Volto novamente com o pinta-bolinha, só que agora com a tinta branca. Aqui. Com a tinta branca. E vou fazer as marcações das pintinhas da galinha, ó. Fiz uma aqui, outra aqui. Duas a gente faz ali. E aqui a gente faz 3. Na parte de baixo, tá? Eu vou vir com o pincel liner, o 00, aquele bem fininho, ó. Aquele bem fininho. Vou molhar só uma pontinha na tinta preta. E vou fazer os cílios da galinha, ó. Ui, coloquei a mão ali na tinta. Ó, peraí, deixa eu voltar aqui. E vou fazer os cílios da galinha, ó. São 3 cílios. 1, 2, 3. 3 de um lado. Agora, 3 do outro lado. Aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Feito os cílios, deixa eu limpar ali onde eu coloquei o dedo em cima. Porque eu tô acostumada a fazer a pinturinha depois de seca, mas aqui na nossa aulinha tem que fazer todo o procedimento. Vou dar uma limpadinha aqui. E refazer essa parte da barriguinha. Aqui. Deixa eu pegar a tinta branca. O meu pinta-bolinhas. Aqui. E refazer essa pintinha da barriga, tá? Aqui. A montagem da nossa galinha tá prontinha, ó. Vou pegar aqui com cuidado pra não colocar o dedo novamente nas bolinhas brancas, ó. A nossa galinha tá prontinha, ó. A crista, uma coxinha alongada azul e 2 coxinhas alongadas vermelha. Os olhinhos que eu fiz 2 bolinhas brancas, tá? Uma um pouquinho maior e outra menor. O biquinho que eu fiz aquele quibe alongado e afinei aqui pra fazer o formato do biquinho, tá? Marquei com essa estequinha a boquinha, ó. Fiz a marcação, tá? Vou fazer mais uma. Vou deixar essa daqui secando, vamos fazer mais uma, tá? Ó, vou pegar minha massa. Aqui. Massinha de biscuit azul. Meu modelador mirim do kit Universal Fofinhos, tá? Lembrando que ele é composto por 6 peças. Aqui o plástico filme. Quem acompanha o meu trabalho sabe que agora eu tô começando a entrar no biscuit. Continuo com EVA também, mas tô entrando agora no biscuit, tá? É uma arte que eu tô me apaixonando também a trabalhar. Então, tô usando os modeladores também pra fazer as minhas peças, tá? Ó, amasso bem. Vem aqui. Retiro o excesso. Retirei o excesso com o dedo mesmo. E vou alisando aqui. Deixa bem alisadinha a parte de trás, tá? Pra não aparecer nenhuma imperfeição. Ó, alisei. Venho e desembrulho o modelador do plástico filme. Deixo reservado, ó, nosso modelador. Ficou assim. Venho aqui e retiro com cuidado o plástico filme, ó. Pra não deformar. Sai facinho, ó. E vou acertando os cantinhos. As rebarbas que ficam, tá? Ó. Aqui. E esse é o formato do corpinho da nossa galinha. Venho, vou fazer a crista, ó. Faço uma bolinha. E faço uma coxinha alongada. Ó, fiz um. Agora, vou fazer as asinhas da galinha. Vou pegar um pouquinho mais de massinha azul. Aqui, ó. Aqui. E retiro assim, divido.
Eu faço tudo de olhômetro, tá, gente? Eu tenho a balança, mas eu pouco uso a balança, tá? Vocês podem optar em fazer a asinha maior ou menor. Ó, fiz. E marquei com a estequinha de gravata. Mesmo processo na outra, faço a bolinha, faço uma coxinha, ó. Vou achatando com os dedos e dando o formato de asinha. Venho com a estequinha de gravata e marco. Faço duas marcações para dar o formato da asinha, tá? Ó. Feito isso, vou pegar o corpinho da galinha, abaixo dessa marcação aqui, e vou colar a nossa asinha. Aqui, colei. Vou vir com a massa de biscuit vermelha. E vou fazer a crista da galinha, que são duas, tá? Duas vezes. Ó. Aqui. Eu coloco o EVA embaixo, porque mesmo a placa sendo antiaderente, ela dá uma grudadinha, tá? Então, fica o EVA ali embaixo. Aqui, ó. Faço a bolinha, uma coxinha alongada pra crista. Duas vezes o mesmo procedimento, uma bolinha e a coxinha alongada. E agora o papo. O papo da galinha é um pouquinho menor a bolinha, tá? Faço a bolinha, ó, bolinha e a coxinha alongada. Com o dedo mesmo, eu faço a coxinha alongada. Tá? Vou montar nossa crista, ó. As duas vermelhas por baixo, uma do lado da outra. E a azulzinha por cima, tá? Ó, ficou assim. Vou fazer o olhinho com a massa branca. Primeiro biquinho, vamos fazer primeiro biquinho. A massa laranja. Aqui. Solva ela um pouquinho. Toda a massa de biscuit, antes da gente começar a modelar, a gente tem que dar uma sovadinha pra ela ficar uniforme a cor. Aqui. Faço uma bolinha, ó. Uma bolinha. Vou fazer um quibezinho, ó. Aqui, fiz a bolinha e vou fazer o quibe. Vou afinar as duas pontas, tá? Afinei as duas pontas, ó, ficou o formato de um quibe, tá? Vou dar uma apertadinha aqui nas pontinhas e no meio eu vou dar o formato do biquinho, ó. Vou beliscando a parte do meio, tá? Ficou assim, ó. Desse jeitinho. Eu vou vir aqui, colocar o papo da galinha. Deixa eu fazer a marcação aqui primeiro. Aqui, ó. Vem aqui com a estequinha de marcar a boca e vou marcar um pouquinho abaixo aqui, onde a gente vai fazer o detalhe das pintinhas da galinha, ó, tá? Fiz ali. Venho com o papo, coloco um pouquinho acima e coloco o biquinho por cima do papo, tá? Dou uma apertadinha, venho com aquela estequinha, ó, que tem duas pontas, tá? Aquela retinha. E vou, deixa eu pegar na mão aqui pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. No meio, vou fazer a marcação. Marquei. Venho com o boleador e vou fazer o cantinho aqui, ó, tá? Fiz ali. Vou dar uma afinada no biquinho, ó, pra dar o formato. E vou vir com a massa de biscuit branca pra fazer os olhinhos. Uma bolinha maior que a outra, ó. Fiz um. Isso aqui ia ficar um bolão. Fiz uma bolinha. E venho aqui e vou fazer a outra um pouquinho menor. Entre o bico, ali a pontinha do bico, eu vou encaixar os olhinhos. Vou pegar aquele nosso boleador e vou fazer a marcação do olho, ó. Tá? Feito isto, vamos colocar a nossa crista, ó. Colo aqui. Essa daqui ficou um pouquinho maior, ó, tá? Do que a outra. Aí, vou vir com a tinta preta, molhar a pontinha do pincel 00, o liner,
Levanto um pouquinho a crista e vou fazer os cílios, ó. 3 cílios, 1, 2, 3. Mesmo processo do outro lado, molho um pouquinho na tinta preta. 1, 2, 3. Tá? Abaixo ali a crista. Aqui. Vou vir com pinta-bolinhas na tinta preta. Vou molhar a pontinha e vou fazer a baguinha do olho, a bolinha do olho. Aqui no sul a gente chama a bolinha do olho de baguinha, ó. Tá? Fiz isso, agora eu vou vir com a tinta branca e vou fazer as pintinhas da galinha pintadinha. As pintinhas são branquinhas, ó, venho com pinta-bolinhas na tinta branca, marco aqui e marco aqui. E aqui também, embaixo eu faço 3 marcações, tá? 3 bolinhas. Aqui. Mais uma galinha pintadinha finalizada, ó. Fizemos 2 agora, tá? Eu vou dar outra opção de vocês estarem usando ela, ó. Aqui eu fiz na caixinha de acrílico, nessa eu vou fazer numa basezinha de acrílico, tá? Vou pegar aquela palha, ó, que agora na Páscoa a gente usou muito, ó. Pego a palhinha. Aqui, uma quantidade para fazer o ninho da galinha. Vem aqui, enrolo no dedo, ó. Enrolo um pouquinho no dedo, deixa eu colocar as galinhas de lado. Enrolo no dedo. Aqui. Dando o formato do ninho. Pego a cola quente e vou passar por baixo. Ó, cola quente e passo por baixo. E vou colar na basezinha de acrílico. Aguardo um pouquinho até secar. Essas rebarbas a gente tira com a tesoura, pra não ficar muito estranho, ó, tá? Vou vir com a galinha, ó. Vou passar a cola quente embaixo dela. A minha tem que esperar secar, tá, gente? A minha ainda acabei de fazer, tá molinha, então tem que segurar com cuidado. E vou colar no meio do ninho, ó. Colei no meio do ninho, tá? Aí a gente vai decorar. Vou usar uma fita de cetim vermelha e vou colar em volta dessa basezinha de acrílico, ó. Aqui, pinguinho de cola quente. Venho aqui e vou colar em volta da minha base. Isso aqui pode ser para decorar o aniversário, como lembrancinha, tá? Para topinho de bolo. Soltem a imaginação. É o que eu falei, para colar no tubex também fica lindo, de chaveirinho, de imã de geladeira. Ali na caixinha de acrílico, como eu fiz. No mini baleiro, ó. Colei a fita de cetim na minha base. Vou vir com uma fitinha azul com bolinha branca no tema da galinha e vou colar aqui, ó, tá? Então, vai ficar assim, levantadinha. Vou vir com uma meia pérola branquinha. Aí a gente vai decorando ao nosso gosto. Como vocês sabem, eu gosto de peça bem delicadinha, cheia de frufru, que é o que vai valorizar e vai destacar o nosso trabalho. Tá? Ó, colei uma meia pérola no lacinho, mini rosinha vermelha, vem atrás um pinguinho de cola quente e vou colar aqui no ninho, só pra dar um charmezinho, ó. Viram? Tá pronta a nossa galinha pintadinha feita com modelador Drissol. Mais uma vez, eu aqui dando uma aulinha pra vocês com o biscuit, mostrando a praticidade que o modelador tem tanto no EVA quanto no biscuit, na pasta americana, tá? Eu fiz na versão da caixinha de acrílico, tá? E na versão na base de acrílico, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Espero vocês na próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus.